Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean-Pierre Chauvin e eu fui convidado pelo Janderson, que comanda aqui o canal, para falar um pouquinho com vocês. Então, começo agradecendo o convite do Janderson. E o que eu pensei como obra de estreia, para falar um pouquinho, para mapear um pouquinho dessa literatura ou desse pensamento latino-americano, é falar de um livro bastante conhecido, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que foi um jornalista e historiador uruguaio, que faleceu há alguns anos, né? E esse livro é muito interessante porque ele foi escrito quando ele era jovem, tinha 30 anos, e depois foi reeditado, né? Foi traduzido para o Brasil, em português, e aí em 2010 saiu uma nova tradução desse livro, pelo Sérgio Faraco, né? E então a LPM, a editora porto-alegrense, publicou esse livro aqui. E quando saiu essa edição em 2010 é que eu li esse livro. Eu não tinha lido ainda, eu sempre ouvi falar dele desde que eu era aluno de graduação. E quando eu soube do livro, eu falei, agora eu vou me dedicar à leitura. Na época eu estava estudando algumas coisas sobre o Brasil colonial, etc. Né? E eu achei importante, então, ter mais subsídios, né? Sobre o que foi essa exploração europeia e depois, mais tarde, norte-americana, nos países da chamada América Latina, ou seja, do México para baixo, né? O que eu ia comentar então, gente, eu não sei se isso ajuda vocês, eu queria só ler com vocês o primeiro parágrafo desse livro, que eu acho espetacular, que está na introdução que Eduardo Galeano escreveu. Então ele diz o seguinte: a divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Então vocês vejam, isso é o começo desse livro, né, que eu acho sensacional, uma leitura obrigatória para quem quer entender o papel do Brasil, que é muito controverso, e, em particular, o papel do nosso país nessa tentativa de imitar os Estados Unidos e se tornar uma espécie de comandante de segundo escalão dos demais países, né? Isso acontece também porque aqui no Brasil, o Janderson também é bastante consciente disso, nós temos uma falha de percepção do que é ser brasileiro e uma falha ainda maior de percepção do que é ser latino-americano, né? Nós continuamos, muitos de nós, continuamos achando que a capital do Brasil, na verdade, né, o nosso destino é Miami, Orlando, né, passar férias em Orlando. Várias celebridades, aliás, vários pilotos, vários artistas têm moradia, né, têm casas, têm propriedades em Orlando, por exemplo, e a gente percebe esse discurso sempre muito alienado, muito distante da realidade que nos cerca, né? E quando eu falo de realidade que nos cerca, não é realidade muito longe, não. É atravessar a rua, sair da porta do prédio que você mora, ir até a padaria comprar um pão, quer dizer, você percebe a miséria se alastrando e uma espécie, um contraste muito grande entre o discurso, né, de alguns governantes ou desgovernantes que pretendem mudar o país, ajudar as pessoas e, na verdade, um discurso que é muito mais distante do que concretizável, né? Então eu acho que esse livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, é uma leitura indispensável para também a gente entender o nosso lugar como latino-americanos e entender como o processo de colonização europeia e depois norte-americana nos países aqui da América Latina, como esse processo foi extremamente violento, tanto o espanhol quanto o português, quanto o holandês, quanto o inglês, os franceses, enfim. E acho que é um livro que ajuda a gente a perceber que o ritmo da nossa história, o nosso compasso histórico, ele está muito mais atrelado ao sabor
do que os xerifes do planeta querem, do que o que a gente realmente pode fazer. Obrigado, pessoal.